Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do De Galho em Galho, o podcast da Monkin, dessa vez no South Summit, aqui em Porto Alegre, e diretamente do container da Claro, que nos convidou para participar aqui, e gentilmente agradeço aqui ao João e ao time da Claro. Estou aqui hoje com um grande amigo, não vou falar de longa data, mas é aquele amigo que você conhece há médio tempo, mas fica muito amigo, muito próximo, Paulo Imediato, da Oxysia. Tudo bom, Paulo? Obrigado por aceitar o convite. E eu queria que você se apresentasse, por favor. Fala, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui no estande da Claro, aqui no South Summit. A gente está super feliz. Sou Paulo Imediato, trabalho há mais de 12 anos no ecossistema de inovação. Já passei por governo, já fui empreendedor, tive consultoria e hoje trabalho como CMO e como uma pessoa de engajamento com o ecossistema da Oxysia. A Oxysia, para quem não conhece, é um fundo de corporate venture capital, de venture building e de aceleração, só que tem uma novidade nessa história, que é a gente viveu no ano passado um aprendizado num programa inédito, que era um programa de aceleração que tinha uma componente de investimento, e a gente resolveu reinventar essa história. Eu costumo brincar com a equipe que ninguém precisa de mais um programa de aceleração, nem de mais um grupo de WhatsApp. Mais uma vez, só reforçando aqui que as jornadas de aceleração são fundamentais para o desenvolvimento das startups early stage e para o amadurecimento dessa relação entre corporações e startups. Só que isso virou uma coisa muito ampla, né? E tem startup que ficou meio especializada em viver só dessas jornadas. E por outro lado, a gente tem como uma vocação de fundo, resolveu olhar para essa história toda e falar, e se a gente criasse um programa que fosse focado numa trilha de fundraising? Então eu saio do olhar generalista e vou para uma abordagem super especializada para que a gente consiga ajudar empreendedores e empreendedoras justamente num dos principais desafios de qualquer startup no cenário de inovação, que é a capacidade de captar rodadas de investimento, né? Então a gente está criando um programa novo, ele está com inscrições abertas agora, hoje, e isso vai chegar para o mercado a partir do dia 25 de março. Agora ele está aberto só para quem faz parte da nossa comunidade, que são as pessoas que já se inscreveram em rodadas anteriores, porque a gente entende também que precisa construir um relacionamento mais próximo, claro, com quem faz parte da nossa comunidade. Acho que eu dei muita coisa de uma vez só, né? Mas é isso. Mas a gente se conheceu ano passado e eu já, acompanhando o trabalho que você está fazendo, eu já achava o projeto de vocês muito inovador. Porque é um projeto que faz uma seleção muito criteriosa, que faz um investimento sem ter equity em troca e que privilegia o longo prazo. Isso, para mim, é diferenciador, não é diferente, porque a gente vê muito investimento que se perde ao longo do tempo e que não tem um acompanhamento da startup para a perenidade da startup, do negócio da startup. Eu já achava isso incrível, já super elogiava em todos os episódios que a gente estava junto ou nas mesas que eu participo, e eu acho que agora você está se antecipando de novo. E essa questão de dar o peixe, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, eu sei que é um termo que muita gente usa, mas eu acho que é um pouco por esse caminho. Você está viabilizando um negócio através do seu know-how, através de investimento, mas você está capacitando essa empresa, esse fundador, essa startup, para crescer de forma independente a partir dessa estrutura que você dá. Então, você falou que aprendeu isso durante o ano passado, mas em que momento você teve essa sacada e o que te fez ter essa iniciativa, né? Qual foi o clique? Eu vou dar só 2 passinhos atrás aqui, Rodrigo, para a gente conseguir contextualizar isso de uma forma mais ampla. Porque a gente está falando aqui o Paulo, mas o Paulo é uma pessoa jurídica, eu sou marketing e relacionamento com o ecossistema da Oxysia. E a Oxysia são 16 pessoas dedicadas, né? Então esse movimento, quando eu falo
somos nós. Claro. Inclusive com a liderança do Arthur, do Vitor, que lidera a parte de investimento, Lívia, Fernando, Sully, aí eu posso elencar todo mundo. Tem um time super qualificado para fazer isso. Mas vamos dar o contexto. Primeira coisa, uma grande corporação tem um planejamento de inovação de longo prazo, planejamento estratégico de longo prazo. A partir de um planejamento estratégico de longo prazo, ela desenha uma tese de investimentos. Essa tese de investimentos é aquilo que orienta o campo de atuação da Oxygia. O que é a Oxygia? É uma organização independente, um CNPJ apartado, com uma equipe dedicada, e eu costumo falar que é uma equipe full stack, né? Porque você tem líder de marketing, de tecnologia, de pessoas, de jurídico, de investimento, portfólio, produto, justamente para a gente ter tudo numa plataforma de criação de valor para rodar 3 programas. Né? Para isso, a gente tem um cheque de $150 milhões, que hoje é o maior investimento comprometido em sustentabilidade e em CVC da América Latina. Perfeito. Com foco em sustentabilidade e transformação digital. O que eu chamo de sustentabilidade? Descarbonização, economia circular, novos materiais e biopolímeros, biomateriais. Transformação digital, IoT, Big Data, soluções em Smart Factory, eficiência energética, toda a parte que pode contribuir, mas com a perspectiva sempre de indústria. Então, transformação digital na indústria. Beleza? Essa é a tese. Programas. CVC, $100 milhões, foco global. Tá? A gente tem uma parceria com a Touchdown Ventures no Vale do Silício. Ela nos ajuda a acompanhar os deals internacionais, os deals nacionais a gente que acompanha. Cheque de investimento de $2 a $5 milhões, mais ou menos. A gente tem flexibilidade para fazer essas decisões. Depois eu tenho um segundo mecanismo, que é o Venture Building, onde eu pego projetos que nascem dentro do P&D da corporação ou de outras áreas da corporação, ou eu identifico um território que é estratégico e eu sei que não existem startups ali, e eu coloco um negócio de pé. Ou seja, eu contrato um founder de mercado, monto uma equipe, faço todo o processo de spin-off e de criação de dependência dessa organização para que ela possa atacar o mercado. Né? E isso vai compor a nossa carteira. E o terceiro foi uma herança de um programa de aceleração que a gente no ano passado já inovou, trazendo uma componente de investimento, ou seja, eu dou $100 mil para selecionadas, eu dei na primeira jornada, né? $100 mil para selecionadas, com a possibilidade de um cheque de $1,5 milhão no final dessa jornada. A gente selecionou 6 startups. Esses $100 mil é porque quem está é por empatia com a vida de quem está botando uma startup de pé. Sim. Quem está criando uma startup, fluxo de caixa, faz uma diferença gigante, dinâmica para participar de um programa, eu quero atenção dedicada, eu preciso ajudar de alguma maneira e não disputar a atenção com as prioridades que essa pessoa está vivendo dentro da startup dela. Claro. Então isso é quase que uma ajuda de custo, um incentivo, um reconhecimento por ter passado por uma seleção. Ano passado a gente teve 324 startups selecionadas, quebrando uma série histórica que era de mais ou menos 100 e poucos, então superou bastante a expectativa. E selecionamos 6. Dessas 6, a gente fez a decisão de investimento em 3. Essas 3 são a Logshare, que é uma Logtech, a Growpack, que faz embalagens com palha de milho, e a Embedo, que é focada em IoT, em hardware e IoT para a indústria. Tá? E aí, quando a gente foi rever os aprendizados do ano passado, a gente falou, não, peraí, vamos lá. Todos os programas normalmente têm uma abordagem mais generalista. O que eles fazem? Eu vou abordar todas as disciplinas necessárias. Então a gente vai fazer quais são as capacitações, né? Geralmente é pessoas, gestão, finanças, a parte jurídica, a parte de produto. E você faz uma série de mentorias meio que de prateleira, entendendo de novo, reforçando de novo. Isso é importante. Só que existe um espaço entre esse mundo e o mundo do investimento mais pesado, das empresas que já estão um pouco mais maduras. Pensando nisso,
E pensando que somos um fundo de Corporate Venture Capital, a gente falou, beleza, qual que é a nossa vocação? Capacitar essas startups para fundraising. Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, se você tiver 10 cheques de 1 milhão, de 5 milhões para colocar em startups hoje, talvez você não consiga colocar esse dinheiro para trabalhar. Por quê? Porque a casa não está arrumada para receber. Perfeito. Porque os founders não estão preparados para viver essa relação de captação de recursos, porque a documentação não está pronta, porque o cap table não está organizado, porque a gestão do conhecimento da própria startup não está de fato estruturada, ou a estratégia de go-to-market, ou a priorização de produtos não está necessariamente priorizada para fazer com que essa empresa cresça. Então a gente está olhando com um lugar, com uma perspectiva muito refinada para promover o crescimento dessas empresas, mas talvez o que faça maior diferença entre o que a gente está propondo no mercado e o que já existe a maior parte dos programas está vinculados a uma empresa patrocinadora. A gente não vou citar uma, mas quase todas elas, né? Certo. Então a empresa X cria uma série de desafios e convoca startups para resolver os problemas dessa empresa. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou viver uma jornada de capacitação e eu vou testar a qualidade dessas startups para eventualmente gerar um contrato, fazer uma POC, uma prova de conceito, etc. Isso pode ter um relacionamento comercial aí. O nosso programa inverte essa premissa. Certo. Talvez essa deveria ser a primeira coisa que eu tinha que falar aqui, né? A gente inverte... Você inverteu a premissa. Pois é, a gente inverte essa premissa, que é o seguinte: a gente não trabalha para atender o interesse direto de uma corporação. A gente trabalha para entender o interesse direto dos empreendedores. Incrível. Ou seja, qual que é a dor da startup? Claro. Não é o desafio da corporação. É assim, a vida é difícil para você? Por quê? Fundraising é difícil? Captar recurso é difícil? Fazer gestão de rodadas de investimento é difícil? Beleza. Tanto que parte do nosso programa também envolve gerar oportunidades não só de comerciais, mas de relacionamento com outros fundos e com outras corporações. Né? Porque o nosso ideal é elevar o valor das startups como um todo. É o primeiro programa startup-centric que eu já ouvi falar. Está na moda customer-centric, que é parar de olhar para mim, corporação, e olhar para o consumidor. Eu nunca tinha escutado algo como você falou agora, que é olhar para quem a gente está investindo, para quem a gente está viabilizando, e viabilizar o negócio da startup, não o meu negócio. Acho que essa quebra de paradigma me surpreende mais uma vez, a posição de vocês. Vou ter que ficar mais perto de vocês para ir aprendendo mais informações, mas de fato é uma quebra de paradigma, é um movimento que eu acho que pode inspirar muitos outros movimentos parecidos. Cara, essa é a nossa ambição também. A gente abriu mão de um playbook já estabelecido no mercado, né? A agenda de Open Innovation tem 20 anos, vamos dizer aí. O Henry Chesbrough até fez a atualização do artigo dele de Open Innovation clássico 20 anos depois, né? Agora, falando um pouco sobre isso. Mas eu acho que existem outros formatos, eu acho que a gente pode experimentar outros formatos. Eu só queria fazer um complemento importante, que é o seguinte: a gente está aprendendo também. Claro. A gente não tem a menor certeza de que isso vai dar certo. Mas a gente se propôs a arriscar e a pensar, de novo, abrir mão do playbook, abrir mão da receita de bolo para experimentar um outro formato. Inclusive porque a gente entende que, de uma forma geral, isso vai alimentar o pipeline do CVC lá na frente, né? Dos cheques maiores lá na frente. O que a gente quer é mais pessoas preparadas, mais corporações nesse movimento também, para subir a barra do mercado como um todo. Não quer dizer que a gente está subindo, a gente está tentando. Sim. A gente não está reproduzindo o que a gente está vendo no mercado, mas a gente está atacando exatamente um gap que foi identificado ali. Não, perfeito. Eu acho que é aprender conforme você vai evoluindo, andando, e para mim inovação é isso.
Mas eu gosto de fazer essa ressalva porque quando a gente fala, eu estou fazendo isso, e aí a gente tem essa liberdade, e tem o cheque, e isso é único, é singular, é isso, é aquilo, pode soar, tem um risco de soar arrogante. E é uma jornada de aprendiz. Sem dúvida. É uma jornada de aprendiz mesmo. Então, no papel, tá desenhado, tá lindo, a gente sabe que a gente vai dar bastante cabeçada, a gente sabe que a gente vai aprender muito, mas partir também da premissa de que a gente está experimentando uma jornada nova, a gente está convidando startups que têm fit com a nossa tese de investimentos, que tem o estágio de maturidade, né, que a gente está falando aí já de startups com produto em fase final de validação, já em comercialização, mais ou menos seed, série A, essa classificação varia bastante, mas já com um grau um pouquinho maior de maturidade. Cara, a gente está convidando para fazer junto. Inclusive, a forma como a gente pensa isso e o nosso playbook, ele está aberto ao mercado. Uma das coisas que a Oxija faz muito no Cubo hoje é receber outros convidados, receber outras corporações para trocar ideia e aprender com essas corporações que fazem isso há muito mais tempo que a gente. Certo. Né? Aprender com os erros e com os acertos e falar, olha, a gente está tentando dessa forma. O que vocês acham? Né? Fazer essa troca, abrir mão do lugar do saber, né? Do conhecimento, acho que é importante, assim. Eu acho que você não tem que, assim, entendo o discurso, mas eu trabalho há 30 anos com inovação. Eu acho que meu grande desafio, e o desafio de todos nós, é que a gente tem que sempre estar um passo à frente. Quando a gente está um passo à frente, a gente muitas vezes tem dificuldade de explicar para as pessoas o caminho que a gente está propondo para elas. E aí vai ter gente que vai ter algum tipo de empatia, de entendimento e vai te seguir. E vai ter a maioria, talvez, que por não entender ou por achar o desafio muito grande como pessoa física ou como profissional, vai rechaçar. Esses talvez achem arrogante a postura do inovador. Não é sobre a Oxija, não é sobre o Paulo, não é sobre o programa que vocês estão propondo. É sobre ser diferente. E das poucas iniciativas das muitas iniciativas que eu vejo, são poucas que têm essa quebra de paradigma. Então, eu admiro muito isso. Quando eu falo que eu admiro, eu falo porque de fato isso acontece. Mas eu acho muito legal essa iniciativa, essa coragem de vocês de estar puxando o mercado por um caminho que ele não foi ainda. Então, vamos caminhando para o encerramento aqui. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas... Eu queria, Rodrigo, só fazer um destaque aqui, que é o seguinte. Como eu disse, a partir do dia 25 de março, o programa está aberto. Então, se você tem uma startup que trabalha em sustentabilidade ou transformação digital na indústria, a gente espera a tua inscrição. É labs.oxija.com. Oxija com Y. Isso. Labs, L-A-B-S, .oxija, O-X-Y-G-A.com. A gente espera a tua inscrição e a gente vai se conhecer aí no processo de seleção. Quanto antes vocês fizerem a inscrição, mais tempo a gente vai ter para avaliar o negócio. Legal. E isso faz muita diferença, porque a turma que deixa para fazer a inscrição de última hora, depois a gente fica super arrochado para fazer as avaliações. Queria destacar que é fundamental entender sempre inovação, agenda de inovação como um portfólio. Então, programas de aceleração corporativos padrão são fundamentais. Programas com foco em early stage, em validação de ideia, são fundamentais, porque isso é uma esteira. É claro. As coisas vão se conectando. É o começo. E os programas que buscam um grau um pouquinho maior de maturidade, que querem ter um ataque maior ao mercado, querem fazer uma relação mais próxima de fundos, querem promover um amadurecimento com foco em growth, né, com foco em ganho de escala para essas startups, eles estão num lugar ainda de desenvolvimento. Tem alguns players globais que fazem coisas nesse sentido. A gente aprendeu com essas práticas e a gente gosta de pensar que a gente conseguiu chegar num modelo único, que a única certeza que a gente tem
é que ele vai evoluir na prática. Então, de hoje até o fim do ano, em dezembro, a gente vai ter que sentar no Forward para atualizar essa conversa e eu te contar como foi. Combinado. Só que quando a gente fizer isso, eu acho que é muito importante, mais do que eu estar aqui conversando com você, trazer os founders que passaram pelo programa, que foram investidos ou os que não foram investidos. Perfeito. Porque ouvir essa perspectiva é fundamental. Como a gente disse, o foco do programa é o valor para empreendedores. Então, se não for bom para eles, não vai estar legal para a gente. Perfeito. Beleza? Acho que é isso. Parabéns para você, para a equipe, para o Arthur, para o pessoal todo. E é de iniciativas como essa que o mercado evolui. Obrigado, Paulo. Um prazer sempre estar contigo. Dessa vez não vai ter a pergunta misteriosa, porque ele já fez as respostas N vezes. Mas obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui contando a novidade para o pessoal da Monk, para a nossa audiência. E até a próxima. Valeu, até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.